De que forma nossa luz está brilhando? A influência de nosso trabalho sobre o mundo será afetada em grande medida pela atitude que mantemos uns para com os outros. Quando anuncias ao mundo que há discórdia entre aqueles que estão advertindo o mundo da breve vinda de Cristo, qual será o efeito sobre aqueles a quem daríamos a mensagem da verdade? Será que vai aumentar a sua fé no trabalho que nos está designado? O mundo está nos observando como um povo. E nossos inimigos não demorem a aproveitar qualquer indicação de conflito entre nós. Meu irmão, essas coisas não deveriam ser como tem sido. Expomos nossa fraqueza aos nossos inimigos quando não há por que fazê-lo. Se os obreiros fossem todos homens corajosos e consagrados, isso não seria feito. As inteligências celestiais olham com espanto para o rumo que a batalha está tomando. Aqueles que devem permanecer como heróis valentes da fé, ombro a ombro, estão voltando suas armas de guerra contra os seus companheiros de trabalho. Por que esse rumo é seguido? Foi-me mostrado que é porque os sentimentos do coração natural, insubmissos pela graça, têm a supremacia. Se tivessem compreensão da palavra de Deus, os homens que vivem em meio aos perigos dos últimos dias prefeririam sacrificar sua dignidade, embora preciosos, com o braço direito ou do olho direito, do que ignorar os preceitos mais claros da palavra de Deus, como fizeram. É uma coisa terrível. A iluminação do Espírito Santo é necessária. Então, as lições de Cristo aos seus discípulos teriam mais peso do que tiveram. No 18º capítulo de Mateus, há uma lição importante para nós neste momento. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Lê todo este capítulo com um coração humilde, amolecido pela penitência e pela oração. Acaso isso significa algo para nós? Então lhes disse Jesus: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Que possamos ouvir as palavras de Cristo. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes aguentar os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras.
Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O povo escolhido de Deus perdeu o seu primeiro amor. Sem isso, toda a sua profissão de fé não salvará uma alma da morte. Suponha que a atenção deve ser afastada de todas as diferenças de opinião e devemos prestar atenção ao conselho da testemunha verdadeira. Quando o povo de Deus humilhar a alma diante dele, buscando individualmente o seu Espírito Santo com todo o coração, ouvirá dos lábios humanos um testemunho tal como está representado nessa escritura. Depois destas coisas, vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Haverá rostos iluminados pelo amor de Deus. Haverá lábios tocados com fogo santo, dizendo: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É o pecado, de alguma forma, que traz as discordâncias e a desunião. As afeições precisam ser transformadas. Uma experiência pessoal do poder renovador de Cristo deve ser obtida. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. O apóstolo, falando aos crentes cristãos chamados pela graça de Deus, diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui estão as condições claramente enunciadas. Se andarmos na luz como Ele está na luz, o resultado seguro se seguirá. Teremos comunhão uns com os outros. Todos os ciúmes, invejas, maldades serão postos de lado. Viveremos como à vista de Deus. Tornou-se demasiado comum admirar nossas tendências hereditárias e inclinações naturais, mesmo em nossa vida religiosa. Estes nunca podem trazer paz e amor à alma, pois sempre nos afastam de Deus, para longe de sua luz. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando surgem diferenças entre os irmãos quanto à compreensão de qualquer ponto da verdade, há uma regra bíblica a seguir: no espírito de mansidão e amor a Deus e uns aos outros. Os irmãos devem se reunir e, depois de uma oração sincera, com um sincero desejo de conhecer a vontade de Deus, devem estudar a Bíblia com o espírito de uma criança para verem quão próximos podem se unir e não sacrificar nada, a não ser a sua dignidade egoísta. Devem considerar-se como na presença de todo o universo de Deus, que observa com intenso interesse como os irmãos se tratam. Entender as palavras de Cristo e ser cumpridores da palavra. Quando te lembras da oração de Cristo para que seus discípulos sejam um, como ele era um com o Pai, não podes ver como atentamente todo o céu está contemplando o Espírito que manifestais um para com o outro? Estão aqueles que afirmam serem salvos pela justiça de Cristo, buscando com todas as capacidades que lhes foram confiadas responder à oração do Salvador? Irão ofender o Espírito Santo de Deus, entregando-se a seus próprios sentimentos não consagrados, lutando pela supremacia e mantendo-se tão separados quanto possível? Há necessidade de generosidade sábia na grande cabeça e no coração da obra. Um grande e importante trunfo é ver que nenhuma vantagem seja dada aos inimigos de Deus, publicando expressões prejudiciais àqueles da mesma preciosa fé. Quando um obreiro ouve seus colegas de trabalho apresentando pontos de vista que não se harmonizam em todos os aspectos com suas ideias, e sem ter antes uma entrevista gentil
para ver se podem entrar em harmonia, publicando a diferença para o mundo de maneira tão assinalada quanto possível. Isso traz desonra sobre Deus e a verdade e faz Satanás triunfar. O Senhor Jesus é desonrado sempre que um irmão da mesma fé acusa outro e diminui a influência de um dos mensageiros delegados de Deus. Os inimigos da verdade explorarão ao máximo o menor ponto pelo qual possam suscitar a suspeita dos homens através dos quais Deus está dando a luz ao povo. Colocar qualquer obstrução no caminho desta luz vinda ao povo será registrado como um pecado grave aos olhos de Deus. Melhor perder o braço direito ou o olho direito a ser encontrado neste tipo de atividade. É mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Não permitas que a influência graciosamente dada por Deus para salvar almas da ruína seja empregada em enfraquecer a influência de outros que o Senhor está usando. As horas solenes e importantes que se interpõem entre nós e o juízo não devem ser empregadas em guerra com os crentes. Esta é a obra de Satanás. Ele começou no céu e a tem mantido com energia inabalável. Mas, se vos mordeis e devorais uns aos outros, guardai-vos de que não vos consumais uns aos outros. Não haja em nenhum de vós um coração mau de incredulidade. É chegada a hora em que o clamor do vigia fiel deve ser ouvido, chamando seus sentinelas semelhantes, guarda, que ouve de noite, para ser respondido, vem amanhã e também à noite.